Ele chegou aos Estados Unidos com uma mala nas costas e o coração cheio de esperança, mas o que encontrou foi bem diferente do que imaginava. Portas fechadas, olhares de desprezo, humilhações silenciosas. Dormiu no chão, lavou pratos por moedas e ouviu mais de uma vez: "Você não pertence a este país." Mas mesmo em silêncio, ele resistiu. Mesmo invisível, ele sonhou e nunca deixou de acreditar. Anos depois, aquele homem rejeitado por sua origem é dono de uma das empresas mais respeitadas da região. E sabe o mais incrível? Hoje, ele dá emprego a americanos. Essa não é só uma história de superação, é uma lição de coragem, fé e de como ninguém pode apagar o brilho de quem nasceu para vencer. O vento cortava as ruas de Boston naquela manhã de inverno. Joaquim apertava o casaco fino contra o corpo, tentando ignorar o frio que lhe mordia a pele. Seus olhos corriam pelos prédios altos com uma mistura de fascínio e medo. Viera do interior da Bahia com a promessa de um bico em uma cozinha. Era tudo o que tinha. Uma vaga promessa e um inglês arranhado aprendido em vídeos gratuitos na internet. Do aeroporto pegou um ônibus até o centro da cidade, onde um conhecido de um conhecido prometera lhe dar abrigo por alguns dias. Mas, quando bateu à porta, ninguém atendeu. Esperou por horas, batendo os pés no chão para espantar o frio. Até que uma senhora abriu a cortina e disse, em tom seco: "Ele se mudou faz 2 meses. Ninguém mais mora aqui." Sem ter para onde ir, passou a noite sentado em uma lanchonete 24 horas, comprando um café barato para não ser expulso. Ao amanhecer, saiu pelas ruas com sua pequena mochila, tentando manter a dignidade que ainda lhe restava. Foi na porta dos fundos de um restaurante italiano que encontrou sua primeira chance. O gerente, um americano alto e impaciente, olhou de cima a baixo e perguntou: "Tem documentos?" Joaquim hesitou. "Não, mas eu trabalho bem." "Muito bem, por favor." O homem bufou. "Só preciso de alguém para lavar prato. Sem papo, sem confusão. Se vacilar, tá na rua." E foi assim que tudo começou. De avental molhado, mãos rachadas de tanto sabão e calos nas solas dos pés, Joaquim passou os primeiros meses dobrado sobre pias lotadas de gordura e louça. Era ignorado pelos colegas, tratado como invisível. Às vezes, escutava risadas abafadas e palavras cruéis. Mais um ilegal tentando viver o sonho americano. Aposto que nem sabe ler direito. Mas Joaquim não revidava. Guardava tudo. Por dentro, tinha uma meta: juntar dinheiro, aprender inglês de verdade e, um dia, trazer sua mãe para perto. Nas madrugadas geladas, dormia em um porão alugado de forma clandestina, dividido com outros 3 imigrantes. Ali, entre colchões no chão e paredes mofadas, surgiram as primeiras amizades. Gente como ele, vinda de todos os cantos, tentando não desaparecer. "Um dia a gente vira patrão", disse Marcos, um boliviano sorridente, com voz de esperança. Joaquim sorriu pela primeira vez em semanas. "Um dia sim." Aquela frase ecoaria em sua mente pelos anos seguintes. O tempo passou, mas o frio das palavras continuava mais cortante do que o inverno de Boston. No restaurante, Joaquim se tornara quase invisível aos olhos da gerência. Fazia dobradas de turnos, limpava o chão, consertava torneiras quebradas, tudo sem reconhecimento. Quando um novo lavador de pratos chegou, americano, mais jovem, ele foi rapidamente promovido a ajudante de cozinha. Joaquim se aproximou do gerente com humildade nos olhos. "Senhor, estou aqui há mais tempo, trabalho bem, nunca faltei. Será que posso ter uma chance na cozinha?" O gerente, sem levantar a cabeça dos papéis, respondeu: "Aqui a gente dá oportunidade para quem fala inglês, parceiro. Vai aprender a língua. Depois a gente conversa." A frase doeu, mas não quebrou o baiano. Naquela noite voltou para o porão e escreveu em um pedaço de papelão: "Aprender inglês." Colou na parede ao lado da cama improvisada. Marcos o observava em silêncio. "Você ainda acredita nesse sonho, Joaquim?"
Não tenho opção, irmão. É isso ou voltar derrotado. Com o pouco que ganhava, comprou um rádio velho numa feira e passou a escutar podcasts em inglês. Durante o trabalho, repetia as palavras em voz baixa enquanto esfregava pratos. Fork, plate, stove, chefe, os meses seguiram com a mesma dureza. Um dia, ao escorregar no chão molhado da cozinha, caiu com um prato cheio nas mãos. A comida voou, espirrando no terno de um cliente americano. O gerente correu até ele furioso. "Você é um desastre! Está demitido!" Joaquim engoliu seco. Não pediu desculpas, não tentou argumentar. Saiu em silêncio, com a dignidade ferida e o rosto em chamas. Do lado de fora, sentou-se na calçada e olhou para o céu escuro. "É isso, Deus. É só até aqui que eu chego?" Naquela mesma noite, enquanto vagava pelas ruas em busca de outro emprego, esbarrou num pequeno food truck em reforma. Um homem, de barba grisalha, mexia na parte interna. "E você aí?" gritou o homem. "Sabe trabalhar com cozinha?" Joaquim hesitou. "Sei sim, senhor. Lavo, cozinho, limpo, o que o senhor precisar." "Então entra. Preciso de ajuda para abrir." Isso amanhã cedo. Sem saber, aquele encontro mudaria tudo. O food truck era modesto, estacionado em uma rua secundária perto de um campus universitário. O cheiro de tinta fresca e óleo velho misturava-se ao ar gelado da madrugada. Joaquim entrou e olhou ao redor. O equipamento era antigo, as prateleiras improvisadas, mas era uma cozinha, e ele estava ali. O dono estendeu a mão. "Nick Thompson, tive um infarto há 2 meses e estou recomeçando com esse carrinho. E você é..." "Joaquim. Joaquim Souza." "De onde é?" "Brasil." Nick arqueou uma sobrancelha. "Legal. Preciso de alguém que não reclame. Pode pagar 50 por dia. Aceita?" "Aceito, senhor." Na manhã seguinte, começaram as vendas. Sanduíches simples, café, batatas. Joaquim aprendeu rápido. Em poucos dias, já preparava os pedidos com agilidade, anotava as comandas e sorria para os clientes. Seu inglês ainda era cheio de erros, mas ele tentava. Sempre tentava. Nick observava tudo. Era um homem calado, mas justo. Não perguntava sobre documentos, nem fazia piadas. Um dia, surpreendeu Joaquim com um gesto inesperado. "Toma isso." Joaquim pegou o envelope e viu um cartão de biblioteca e um guia de gramática. "Achei que você queria aprender inglês. Isso aqui ajuda mais que rádio velho." Os dias viraram semanas. Entre um pedido e outro, Nick ensinava novas palavras, corrigia a pronúncia. Às vezes, sentavam juntos no banco da calçada e conversavam sobre a vida. "Sabe, Joaquim, minha família quebrou quando eu tinha sua idade. Perdi tudo. Achei que nunca mais ia ter nada. Mas tem uma coisa que aprendi. Quem continua de pé, mesmo quando o mundo empurra, ganha força que ninguém tira." As vendas começaram a crescer. Os estudantes gostavam do tempero diferente que Joaquim colocava nos hambúrgueres. Um toque de alho e cheiro verde que lembrava o Nordeste. Nick notou. "Você devia criar um sanduíche com esse tempero aí. A galera adora. Posso chamar de Bahia Burger?" "Pode e deve. Amanhã a gente põe no cardápio." O Bahia Burger virou um sucesso local. Em menos de 2 meses, o food truck triplicou a clientela. Com mais movimento, Nick aumentou o pagamento de Joaquim, 100 por dia. Mas, com a popularidade, vieram também os olhares. Um cliente reclamou. "Vocês sabem que ele é ilegal, né? Isso pode dar cadeia." Nick ficou em silêncio. No dia seguinte, chamou Joaquim mais cedo. "Temos que conversar." E o tom da voz dele era diferente. Joaquim sentiu o estômago revirar. O frio da rua parecia ter invadido a cozinha apertada do food truck. Nick o encarava com uma expressão difícil de decifrar, algo entre preocupação e cansaço. "O que foi, Sr. Nick?" perguntou. Joaquim, tentando manter a voz firme. "Um cliente falou demais ontem. Disse que vai denunciar. Disse que você não devia estar aqui, que eu estou cometendo crime por te empregar."
Joaquim baixou os olhos. Eu entendo. Se quiser que eu vá, eu vou, já estou acostumado. Nick soltou um suspiro pesado. Não é sobre querer que você vá, é sobre o que é certo. Você me salvou, moleque. Se não fosse você, eu já tinha fechado isso aqui. Mas agora estão de olho, a cidade está apertando a fiscalização. Se baterem aqui, você pode ser deportado e eu preso. Silêncio. O som da cidade, ainda adormecida, invadia o ar entre eles. Joaquim respirou fundo. Obrigado por tudo que fez. De verdade. Nunca vou esquecer. Vou sumir antes que cause mais problema. Ei! Nick levantou a voz. Você não entendeu nada, né? Eu não disse que vou te mandar embora, mas eu disse que temos um problema. E problema a gente resolve. Junto. Naquela noite, sentados no mesmo banco de sempre, Nick revelou seu plano. Tenho um amigo que trabalha com regularização de imigração. Ele deve um favor. Não é fácil. Vai custar tempo e dinheiro. Mas posso tentar puxar um processo para você se legalizar aqui. Vai ter que estudar, fazer entrevista, se preparar. Eu não sei se consigo, disse Joaquim surpreso. Consegue. Você cruzou um oceano com uma mochila nas costas, lavou prato até rachar as mãos, criou um hambúrguer que virou moda. Você consegue sim. As semanas seguintes foram um turbilhão. Joaquim começou a estudar como nunca. Trocou horas de sono por aulas noturnas, decorava perguntas de cidadania, fazia simulações com Nick, que agora o tratava como um filho. Enquanto isso, o food truck não parava de crescer. Com os lucros, compraram um segundo carrinho e contrataram mais 2 funcionários. O negócio virou ponto de referência no bairro universitário, mas a sombra da denúncia ainda pairava. E num fim de tarde cinzento, enquanto fechavam as portas do food truck, 2 agentes do ICE estacionaram do outro lado da rua. Nick trancou a porta devagar e olhou para Joaquim. Vai para casa, agora. Joaquim sentiu o sangue subir à cabeça. O barulho dos motores do carro da imigração cortava o ar, e o pânico se espalhou por seu corpo como uma corrente elétrica. Ele olhou para Nick, que agora estava mais pálido do que nunca, com o olhar fixo nos agentes que observavam atentamente o food truck. Você precisa ir agora, Joaquim, insistiu Nick, tentando esconder a preocupação na voz. Não vai ser fácil, mas você tem que sair daqui. Eu vou dar um jeito. Você precisa ficar longe deles. Joaquim ficou paralisado por um instante, incapaz de processar o que estava acontecendo. As portas da sua esperança estavam prestes a ser fechadas, e ele sabia que, se fosse preso, seus sonhos seriam reduzidos a nada mais que recordações distantes. Eu não posso deixar tudo isso. Suas palavras saíam baixas, tremendo de incerteza. Não posso abandonar a luta agora. Nick aproximou-se, colocando a mão no ombro de Joaquim. Se você ficar, podemos perder tudo. Eu não quero perder o que construímos. Mas você precisa cuidar de si. Eu vou dar o jeito que prometi, mas só se você for agora se esconder. Vai ser o melhor para todos, Joaquim. Confia em mim. O peso da decisão caiu sobre seus ombros. Ele poderia ir embora, começar uma nova jornada em outro lugar, mas também sabia que aquele lugar, aquele pequeno food truck que vira um símbolo de sua luta, não seria mais o mesmo sem ele. A decisão não era só sobre sua liberdade, mas sobre tudo o que ele havia conquistado até ali. Eu vou. A voz de Joaquim estava baixa, mas resoluta. Ele olhou para Nick com um aperto no peito. Mas você me promete que vai cuidar disso? Nick acenou com a cabeça. Eu prometo e vou fazer o que for preciso. Você se cuida agora. Vai. Joaquim deu um último olhar ao food truck. Ali estavam seus sonhos, seu suor, seu sacrifício. Tudo o que havia conquistado parecia desmoronar diante dos seus olhos. Mas ele não tinha escolha. Quando os agentes do AC começaram a caminhar na direção do food truck, ele se virou e correu para o fundo da rua, desaparecendo nas sombras.
O caminho à frente estava cheio de incertezas. Ele sabia que não podia mais voltar para aquela vida, mas também sabia que, se sobrevivesse, teria de lutar por mais. A luta pela cidadania não era apenas por ele. Era pela dignidade de todos os imigrantes que, como ele, eram invisíveis para o mundo. Joaquim não olhou para trás. O frio cortante da noite parecia apertar cada vez mais ao redor de Joaquim, enquanto ele se afastava do food truck. Suas pernas tremiam, não só pelo cansaço, mas pela angústia do que acabara de fazer. Fugir, esconder-se. Era uma decisão difícil, e a solidão que se seguiu foi ainda mais insuportável. As ruas de Boston, por mais conhecidas que fossem, agora pareciam um labirinto sem saída. Cada esquina, cada sombra, parecia esconder uma ameaça. Ele se escondeu em um pequeno apartamento que conseguira alugar com o dinheiro que havia guardado. Um lugar simples, apertado, mas que lhe dava algum conforto. Ao menos, ele estava fora, do alcance das mãos da imigração. Nos dias seguintes, o peso da decisão o consumiu. A luta pelo futuro, a dor de não poder voltar à sua pequena vida no food truck, pesava como uma âncora. Joaquim passou os dias sentado no canto da sala, olhando pela janela, onde as luzes da cidade pareciam ser tão distantes quanto seus próprios sonhos. Nick tinha prometido ajudá-lo, e Joaquim sabia que não havia voltado atrás em sua palavra. Mas as semanas passaram, e com elas o desespero aumentava. Ele sentia falta da rotina, das risadas dos clientes, do movimento frenético da cozinha. Mais do que isso, sentia falta de fazer parte de algo maior, de ser respeitado e valorizado. A vida na clandestinidade lhe roubava isso. Em uma tarde chuvosa, o telefone tocou. Joaquim olhou para o número desconhecido com hesitação. Quando atendeu, a voz de Nick preencheu a linha. Joaquim, onde você está? Não sei, Nick. Eu estou só. Estou tentando me manter longe de tudo. Nick suspirou. Eu sei que você deve estar se sentindo assim, mas precisamos conversar. Eu encontrei um jeito, Joaquim. Consegui um advogado, uma chance. Vai ser difícil, mas com você aqui podemos recomeçar. As palavras de Nick caíram sobre Joaquim como um alívio. A esperança, que ele quase havia perdido, agora acendia uma luz tênue no meio da escuridão. Mas a dúvida ainda o consumia. E se der errado, Nick? E se eu acabar perdendo tudo de novo? Não vai dar errado, Joaquim. Eu vou te ajudar. Confia em mim. Joaquim respirou fundo e olhou para o céu cinzento do lado de fora da janela. O medo ainda estava lá, mas a confiança em Nick lhe dava forças para continuar. Ele sabia que não podia voltar atrás. A batalha estava longe de acabar, mas agora ele tinha uma chance. A chance que tanto precisava para finalmente conquistar a liberdade e a vida que merecia. Eu confio em você, Nick. Vamos fazer isso. O advogado era sério, um homem de meia idade, com expressão grave, mas com uma eficiência que Joaquim logo reconheceu. Após semanas de preparação, entrevistas e revisões de documentos, finalmente chegara o dia crucial. O pedido formal para a regularização de Joaquim seria submetido. O futuro estava nas mãos de uma decisão que ele não podia controlar. Na manhã do encontro com o advogado, Joaquim ainda se sentia inseguro. Aquele homem de origem simples, que uma vez lavava pratos, agora estava diante de um sistema que o via apenas como uma estatística. Sua história não era especial para a maioria, mas para ele ela era tudo. Este processo não será fácil, disse o advogado enquanto organizava papéis sobre a mesa. A imigração é impiedosa. E sua situação complicou-se ainda mais por você ter ficado tanto tempo sem documentação. Mas nós temos um bom caso. A empresa onde você trabalha, as provas de seu trabalho e o apoio de Nick. Isso pode ajudar. Joaquim assentiu, embora o medo ainda o consumisse. Mas ele já estava ali.
Era tarde demais para voltar atrás. O dia da audiência chegou e Joaquim se viu sentado diante de um juiz. Os nervos eram palpáveis. Sua história estava ali, exposta, uma batalha que transcorria entre o desejo de pertencer e a realidade cruel de ser tratado como um intruso. O advogado apresentou a defesa, mencionando o sucesso que Joaquim tinha como trabalhador, o emprego que fornecia aos outros e seu impacto na comunidade. A tensão no ar era espessa, mas, ao olhar para o rosto impassível do juiz, Joaquim sabia que ele estava sendo avaliado não apenas por suas ações, mas por quem ele era. Nick, que estava ali para testemunhar, fez questão de se levantar quando solicitado pelo advogado e afirmou com convicção: "Eu sou dono de uma empresa local. Conheci Joaquim quando ele era só um garoto trabalhando no meu food truck. Não só é um trabalhador exemplar, como ele se tornou um membro essencial da nossa comunidade. Não posso mais imaginar meu negócio sem ele. Ele é um exemplo de força e resiliência. Ele merece esta chance." A sala parecia em silêncio absoluto após a declaração de Nick. Joaquim sentiu o peso das palavras, a sinceridade que ele mesmo havia começado a perceber em si mesmo, mas que ainda não ousava acreditar por completo. Então, o juiz olhou para ele. O olhar era profundo, mas não havia indiferença. Apenas uma calma quase pacífica. "Eu vou tomar uma decisão na próxima semana. Até lá, você poderá permanecer aqui, mas não deve fazer nenhum movimento que possa prejudicar seu caso. Entendido?" Joaquim apenas assentiu, o coração batendo forte. O nervosismo o consumia, mas algo dentro dele dizia que esta era a chance que ele havia esperado a vida toda. Não poderia desperdiçá-la. Após a audiência, Joaquim e Nick ficaram na porta do tribunal, aguardando o transporte. Nick colocou a mão em seu ombro, em um gesto de apoio silencioso. "Agora é esperar, meu amigo. Se essa chance não for sua, nada mais será. Mas eu acredito que você vai conseguir." Joaquim apenas sorriu, mas sabia que o caminho para a vitória não estava pronto ainda. A batalha estava longe de ser vencida, mas ao olhar para a vida que ele agora tinha, uma centelha de esperança brilhou dentro dele. A última semana foi um teste de paciência e força para Joaquim. Cada dia parecia uma eternidade e ele sentia o peso do tempo arrastando-se lentamente, como se o mundo estivesse congelado à sua volta. No fundo, ele sabia que a decisão do juiz mudaria sua vida para sempre, mas a ansiedade o impedia de dormir bem, de pensar claramente. Nick manteve-se ao seu lado, apesar das dificuldades que a situação gerava. Eles se encontravam quase todos os dias, discutindo detalhes do futuro, mas também tentando manter um pouco de normalidade em meio à tormenta. O food truck continuava a funcionar, agora sob a administração de outros empregados, mas Joaquim não conseguia se concentrar. Sua mente estava em outro lugar, em um lugar onde ele poderia finalmente se ver como parte do sistema, aceito e respeitado. E então, a chamada finalmente chegou. Era uma manhã fria, e o celular de Joaquim vibrou, com uma notificação. Ele olhou para a tela, com as mãos tremendo. Era uma mensagem do advogado. Decisão favorável. O tempo parou. Joaquim leu e releu as palavras, tentando compreender o que estavam dizendo. O advogado confirmava que o juiz havia decidido a seu favor. Joaquim, o imigrante ilegal que um dia fugira das autoridades, agora era um cidadão legalmente reconhecido. Ele estava livre. No momento em que Nick chegou ao apartamento de Joaquim, o sorriso era mais radiante do que qualquer outro sorriso que o imigrante já tivera em sua vida. Eles se abraçaram, e Joaquim sentiu o peso do mundo finalmente sendo tirado de seus ombros. "Eu sabia que você conseguiria, meu amigo", disse Nick, com os olhos marejados. "Você nunca foi um imigrante ilegal aos meus olhos. Sempre foi mais do que isso." Joaquim sorriu, as palavras de Nick ecoando na sua alma. Ele sabia que aquilo não era apenas sobre o status legal, mas sobre o respeito que conquistara,
a dignidade que havia resgatado. Ele sabia que agora, mais do que nunca, o caminho à sua frente estava repleto de possibilidades. Nos meses seguintes, Joaquim se tornou uma figura importante na comunidade. O food truck expandiu para outros bairros e, com isso, ele contratou mais pessoas, não só brasileiros, mas também americanos, oferecendo a eles uma chance de trabalhar ao lado de alguém que, assim como eles, um dia buscou algo mais na vida. Ele dava empregos, mas também dava esperança. Seu nome se tornou sinônimo de coragem e superação. Ele não era mais o imigrante lutando para sobreviver. Ele era um exemplo de que, com perseverança, qualquer um pode transformar sua vida, não importa o quão difícil seja a jornada. E, um dia, quando olhou para os jovens empregados que trabalhavam ao seu lado, Joaquim percebeu que a luta que ele havia travado não fora apenas pela sua liberdade. Ele lutava agora para garantir que mais histórias como a dele tivessem um final feliz. A cidade de Boston nunca soubera o que estava prestes a acontecer, mas o legado de Joaquim, o imigrante que um dia foi humilhado, agora era parte da sua essência. Ele tinha criado mais do que um negócio. Ele havia criado um futuro, e naquele futuro todos estavam incluídos. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o nosso, deixe um comentário aqui embaixo. A gente adora ler cada palavra que vocês escrevem. Curta o vídeo se você acredita no poder da superação. E se inscreva no canal para não perder nenhuma das histórias emocionantes que a gente compartilha aqui com tanto carinho. Obrigada por estar com a gente até o fim. Você faz parte dessa corrente de empatia e inspiração. Nos vemos na próxima história.